tem uns alunos. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Hoje a lição é a lição número 10, Ministério de Mestre ou Doutor. Hoje nós tivemos aqui na igreja de Makinohara a vigília, né? Os irmãos participando da vigília, agora são 3h10 da manhã, né? Graças a Deus, desde as 8 horas já cultuando ao Senhor, e agora essa aula, né, que será aí postada para os irmãos, nós não podemos deixar de estudar esse tema, né? É a última lição dos dons ministeriais dentro da igreja, né? Então nós temos o compromisso de que esses dons ministeriais, mestre ou doutor, né? Nós sabemos que no YouTube tem vários pastores postando também de seus ministérios a respeito desse tema, e isso vai complementando, né, o nosso pensamento, o que nós recebemos de Deus, né? O texto áureo da nossa lição está baseado em Romanos capítulo 12, versos 6 e 7, né? Aqui o texto áureo de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A verdade prática, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Amém? Agora, aqui nessa verdade prática, são duas palavras que nós, como obreiros da casa do Senhor, aqui, que almejamos estar ensinando as pessoas, como hoje aqui nessa reunião, nós vemos que foi falado de tudo, do rebanho de Cristo, passando pelo Jordão, as voltas em Jericó, todo esse trabalho que Deus vem fazendo. Se nós almejamos dar direção ao povo de Deus, então nós precisamos de mestres. E nós precisamos de quê? De doutores da palavra de Deus. Então, o que significa vocacionado? Eu fui pesquisar a respeito do que é ser vocacionado no dicionário. É o mesmo que guiado por alguém, seu superior a você, que retém toda a sabedoria. É direcionado, orientado, encaminhado, norteado, acompanhado, escoltado, liderado, aconselhado. Então, nós temos sobre nós a palavra de Deus. Então, o mestre, o doutor, ele tem que ter algo sobre si. O significado de vocacionar, que é dar direção a alguém, significa dar orientação para que algo ou alguém atinja um objetivo ou siga em determinada direção. Isso é o que significa direcionar, vocacionar as pessoas a seguir Jesus. Então, aqui na verdade prática, nós temos duas palavras, que é vocacionados e por ele chamados. Para ser mestre, pastor, doutor na palavra de Deus, estudar a profundidade, evangelista, presbítero, tem que ter o chamado. A pessoa tem que ter essa convicção. E na leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, Atos 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3, 1. Então eles juntam a lição, a leitura em classe, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, essa parte aqui, nós temos o mestre, que é Jesus Cristo, da maneira em que ele ensinava com autoridade. Significa o quê? Que Jesus, ele tinha o domínio, ou seja, ele conhecia tudo. E nós, para nos tornarmos mestres, doutores, evangelistas, pastor, nós temos que dominar aquilo que nos compete ensinar as pessoas, que é a palavra de Deus. E no profundo, Atos 13, na igreja que estavam em Antioquia,
Havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simão chamado Niger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar e se ensinar. Haja dedicação ao ensino. Isso reporta a nós que, para ensinarmos, nós temos que realmente conhecer a palavra de Deus. Porque senão aquilo que foi falado hoje na ministração final, ficamos superficial, e isso nós não podemos ser. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, nós por aqui, pela palavra de Deus, por essas indicativas aqui, nós vemos que Deus, ele tem as suas diretrizes para nos ensinar, amém? Eu também fiz algumas anotações aqui, e eu vou falando conforme vai passando assim as anotações e as marcações que eu fiz aqui na revista. A introdução diz assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer discernimento no que tange ao tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, algo que eu falei numa outra aula sobre filosofia. Por exemplo, muitas pessoas olham para a Bíblia ou estão fora da igreja e pensam que a cultura da época de Paulo, da época de Pedro, influenciou eles ao escrever a palavra de Deus. E não influenciou em nada, nem na etc. Se fosse colocada a palavra etc. na Bíblia, nem isso mesmo havia uma influência da cultura grega, da cultura da época ali em que o apóstolo Paulo viveu. Deus criou exatamente tudo puro, não houve influenciamento de nada. Tão importante é a função do mestre na igreja, que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos capítulo 12, verso 7. É uma tarefa importante, dispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então nós temos que ter um verdadeiro desempenho, ou seja, conhecer a palavra de Deus. Não digo que tenha que conhecer tudo, mas pelo menos naquilo que você vai ensinar, você tem que dominar o assunto, porque senão você pode cair em contradição. Outro pode vir pregar algo que não vai condizer com aquilo que você está falando, amém? Então vamos lá, o mestre da Galileia, esse é o nosso alvo, esse é o nosso exemplo maior. Doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferentes dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade. Então hoje, muitas vezes, nós dentro da própria igreja, nós não temos autoridade como Jesus assim ensinou aos seus discípulos. Certa vez uma pessoa, um dirigente de uma certa igreja, me perguntou da onde eu tirava aquilo que eu pregava, ou aquilo que eu falava ou ensinava. E na realidade eu não dei a resposta, porque eu não achei que deveria responder, Mas as minhas conclusões e estudos estão todos baseados na palavra de Deus, Na escola bíblica dominical. Tenho várias revistas na minha casa que são de escolas bíblicas passadas. Então a gente vai estudando, eu não fico só no acho, eu vou
pesquiso, eu vejo o que um pastor fala, o que outro pastor fala, mesmo hoje nós tendo o YouTube como uma diretriz, né? Assim, de vários pastores, a gente vai vendo se o nosso próprio pensamento tem fundamento. Então isso é importante. Hoje, na realidade, a internet, as pessoas acham que são poderosas, né? E na realidade não são. Mas a internet serve para muitas coisas. Se você direcionar as coisas conforme Deus colocar no seu coração corretamente, você vai se sair bem. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. E isso pode acontecer com qualquer dirigente, pode acontecer com qualquer pastor, pode acontecer com um evangelista, um presbítero. Isso ele tem que estar pronto. Então, eles vão te amar ou vão te odiar, vão te criticar ou vão falar bem. Então, era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Hoje nós temos que fazer isso, fazer com que as pessoas fiquem diferentes do mundo. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. O mestre divino, em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazaré não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Olha só a afirmação de um dos maiores professores, que era Nicodemos. Nós temos outros aí que a própria palavra diz, mas Jesus era imponente, ele sobressaía. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. O mestre da humildade. Então, se você for olhar a vida de Jesus, o que os evangelhos ensinam a respeito de Jesus, a humildade, em poder, em fala, em domínio, a autoridade sobre todas as coisas, o exemplo maior é Jesus, amém? A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com o que estava cingido. Isso está escrito lá em João capítulo 13, verso 4 e 5. Que cena chocante para os judeus. A pergunta aqui no texto, se nós olharmos, nós vamos ver que todos aqueles que estavam ali com Jesus, seus discípulos, eles eram judeus. Então nós vemos que para os judeus isso é o quê? A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito de vida. João 6,63. Veja bem, irmãos, aquilo que foi pregado aqui, aquilo que foi feito aqui, serve de exemplo. Se os irmãos ainda não viram que houve uma vigília, agora as igrejas já vão ficar sabendo, e isso vai ser bom para as outras igrejas, elas fazerem os mesmos, fazer a mesma coisa, porque nós unimos e oramos a Deus para que Deus invada realmente o Japão e transforme, dê paz ao coração dos brasileiros que estão no Japão, dê paz ao coração dos peruanos e de outras nacionalidades. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele faz a afirmação dele mesmo. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis o pé, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,
capítulo 13, versos 13 a 15. Então veja bem, nós vemos Jesus alimentar a multidão, nós vemos Jesus curar, nós vemos Jesus ressuscitar, nós vemos Jesus na maior humildade, que é no dia da Santa Ceia, simbolizando a sua morte, o seu derramamento de sangue, lavar os pés dos discípulos. Então, nós vemos que Jesus é o exemplo. Uma das minhas anotações, eu anotei aqui, que o problema da época de Jesus se repete em nossos dias. Os escribas se tornaram totalmente formais, e os dirigentes de muitas igrejas hoje, nos nossos dias, também se tornaram o quê? Normais e formais. E veja bem, nós vemos que os fariseus, os saduceus, que eram os dirigentes das sinagogas daquela época, se envolveram com política. Do partido, que partido? Dos fariseus, um se envolveu com o outro. E hoje nós estamos vendo que a igreja, ela está, como foi pregado hoje, eu vou repetir isso, tudo foi falado no dia de hoje, estão se tornando formais, porque uma coisa está entrando dentro da outra. O mesmo que está acontecendo, que aconteceu nos dias de Jesus, está acontecendo nos nossos dias também. O ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Veja bem, uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo serene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Mateus capítulo 8, verso 29, 28, 19 a 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus, após a descida do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 2, verso 1 e 6. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos 2, 14 a 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutores. Então nós não podemos também deixar isso meio que de lado. Se não falarmos de mestres e doutores, nós vamos decorrer. Veja bem, muitos mestres e doutores querem tomar a glória de Deus para si em vários episódios, e não podemos esquecer algo que Flávio Joséfo ele registrou isso. Quando é que Flávio Joséfo registrou esse fato? Herodes, no ano 44 depois de Cristo, o que ele fez? Ele deu-se arrogante para o povo. Ele queria a glória, que o povo, em vez de glorificar a Deus, não, eles direcionaram a glória a quem? A Herodes. Aí Flávio Joséfo diz assim que ele foi o quê? Um arrogante, e ele quis o quê? Que o povo determinasse a glória de Deus para ele. O que isso tem a ver com o contexto? Ele era superior ao povo, ele tinha que dar direção ao povo. Então hoje muitos mestres e doutores querem a glória de Deus para si, querem chamar a atenção, e hoje não é dia de chamar a atenção para nós, mas sim elevar a glória a Deus. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Isso nós já falamos em uma outra aula. Na lição passada nós falamos que para ensinar primeiro nós temos que aprender. E aprender o quê? O melhor possível. 2. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos, capítulo 2, verso 42, nós vemos assim: informa-nos que os primeiros convertidos
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Precisamos ter mais comunhão, precisamos permanecer mais na doutrina dos apóstolos, precisamos de muito mais oração. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 43 do capítulo 2. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Um exemplo desse ensino, ou permanecer no ensino dos apóstolos, foi a hora em que nós olhamos para a carta de Tiago e nós vemos que naqueles 5 capítulos você vai contar 108 versículos e lá tem 54 mandamentos. Da onde Tiago aprendeu isso? Ele aprendeu quando ele ouviu Jesus Cristo falar o Sermão do Monte. Lá, a hora em que ele presenciou, a hora em que ele estava com Cristo lá, ele recebeu o ensinamento de Cristo ali. E ele, ao escrever a carta, ele redigindo a carta, você estudando profundamente, você vai ver que lá existe 54 mandamentos para a igreja, para nós. Então, devemos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, Atos 5:42. A igreja começou nas casas onde o ensino era ministrado, a pequenos grupos nos lares, falando aos anciões de Efésios. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos. A conversão a Deus é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores. Na igreja em Antioquia, o Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Nós temos que ver que algumas escolas teológicas, por exemplo, para nós que estamos aqui no Japão, aqui tinha uma escola teológica, por falta de aluno ou por falta de mesmo acarretamento às pessoas que gostariam de fazer um curso de teologia intensivo, parece que ela fechou. As dificuldades também faz com que isso vai fechando, suma. Mas existe um porém. Hoje nós temos curso teológico, por exemplo, o Ministério Moca tem o curso teológico, outros ministérios têm o seu próprio curso teológico, a internet tem curso online. Então, nada é desculpa para que nós não aprendamos a palavra de Deus. Síntese do tópico 2. O ensino na igreja do primeiro século foi ordenado por Jesus para os apóstolos ensinarem persistentemente, né? Hoje nós não podemos fazer em relação ao ensino aquilo que os irmãos estão até agora, às 3 horas da manhã, fechando o olho, né? E piscando assim meio com sono, né? Também esse horário, né? Ninguém dá uma aula a esse horário, né? Então, nós estamos aqui gravando para que os irmãos recebam aí a palavra. Nós precisamos de firmeza na sã doutrina, irmãos. É algo que muitas vezes nós ficamos assim, com um pensamento variável. Algo também que o evangelista falou hoje na sua mensagem, que o Espírito Santo falou com ele das suas vestimentas. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus como direcionamento na sã doutrina. E outra coisa, algo que está faltando na igreja é fidelidade à devoção a Deus. Essa devoção está realmente em falta. E isso é falta também de ensinamento.
Algumas pessoas, elas falam assim, eu não vou na tua igreja porque lá tem doutrina, eu não vou na sua igreja por causa disso, eu não vou na sua igreja por causa daquilo. Mas você vai como? A Bíblia está dizendo o quê? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que os apóstolos estavam ensinando na palavra de Deus é diferente do que está sendo pregado na Assembleia de Deus, ou na Presbiteriana, ou na Batista. Deus já formou um conjunto para que nós venhamos salvar-se. O intuito de Deus é que todos sejam salvos. Deus quer glorificar, veja bem, um dos princípios que Deus quer glorificar Jesus ainda hoje, e Ele não se limita, mas os homens, o que? Ter ser limitado, ou seja, tem que ser limitado. O homem em si, ele tem que ser limitado, porque senão ele quer passar os seus limites. Então, além da capacidade dele ter um limite, ele ainda se limita. Então, Deus ainda ele quer glorificar Jesus Cristo através de nós. Foi falado aqui hoje. A importância do dom ministerial de mestre. Eu até peço já adiantado que abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 10, 11, 12 e 13. Na hora que eu chegar nele, já efetuar a leitura. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, ou seja, orientando, encaminhando, norteando, acompanhando, escoltando, liderando, aconselhando essas pessoas, ou seja, não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres, e é preciso que ela invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Ou seja, vamos dizer, a pessoa, ela por falta de tempo ou por falta até de dedicação, ela vai e prega a mensagem, sempre é a mesma mensagem, e a mensagem que ela traz não tem aquela profundidade, a revelação do Espírito Santo às pessoas. Ele tem que lembrar que ele está na igreja e ele está ensinando alguém, ou seja, naquela hora ali ele é mestre, naquela hora ali para aquelas pessoas que estão ouvindo ele é doutor, então ele vai ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascarará os falsos ensinos. Efésios capítulo 4, verso 14, Oséias 4, 6. 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo, aquilo que nós vemos no texto passado. Aos discípulos foi dado a ordem de ensinar continuamente. Por isso que a igreja está aberta sábado e domingo, quarta, tem os trabalhos de oração e ensino da palavra de Deus, escola bíblica dominical. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. 3. Requisitos necessários ao mestre. É algo que nós temos que guardar na nossa mente. O requisito. Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com um dom ministerial de mestre em nossa época. 1. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto
a própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. Pergunta para ele, você crê na sua salvação? Se ele demorar alguns minutos para responder, ou fizer cara de dúvida, ou tiver dúvida, olha, tenha dúvida sobre esse mestre. É meio suspeito. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Pelas palavras que são pronunciadas, você já vai saber se essa pessoa realmente é mestre. Lê para mim, por favor, 2 Timóteo capítulo 2, verso 10 a 13. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus como glória eterna. Palavra fiel é essa, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós cremos nisso, ou seja, nós temos que crer. Então nós não podemos nos enganar nós mesmos, senão nós vamos passar a enganar as pessoas, porque nós estamos ensinando aquilo que nós não cremos. É o que não pode acontecer dentro da igreja. B, o hábito de ler. Em nosso país, veja bem, está falando de Brasil, não está falando de pessoa. Ele está falando no geral. No nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não o quê? Lermos? Ou seja, muitos nem na Bíblia pega para ir para a igreja. Vai na igreja, sentam na cadeira, cruza o seu braço e não sabe nem se o pastor está lendo aquilo que realmente está na Bíblia. Ele está com a Bíblia lá, mas ele não sabe. Agora veja bem, o hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Nós podemos ver isso em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, no 2 Timóteo capítulo 4, também verso 13. Agora veja bem, vamos conhecer mais. Tem uma essência aqui embaixo que está escrita na Bíblia, Estudos do Pentecostal, Estudo Pentecostal, a seguinte coisa: os mestres são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeita ou se descuida do ensino dos mestres e teólogos consagrados e fiéis à revelação bíblica, não se preocupará pela autenticidade e qualidade da mensagem bíblica, nem pela interpretação correta dos ensinos bíblicos. A igreja onde mestres e teólogos estão calados não terá firmeza na verdade. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção. Ou seja, aparece uma doutrina nova, não sabe nem se está na Bíblia, já vão abraçar. Tal igreja aceitará inovações doutrinárias sem objeção. Também existe aqueles, irmãos, que, por exemplo, vamos dizer, está lá na igreja, né? E aí acontece um problema, já quer mudar alguma regra que tem lá sem antes consultar a palavra de Deus. A regra, ela não é própria de si mesma, tem que estar baseada na palavra. E nela, as práticas religiosas e ideias humanas serão de fato o guia no que tange a doutrina. Ou seja, na palavra de Deus, tudo tem que ser baseado. Amém? C. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas,
exegética, etc. Ou seja, não é da nossa maneira. Nós é quem temos que compreender a linguagem bíblica, a cultura da Bíblia e as questões que nela se envolvem, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. D. Um coração em chamas. É o que está faltando nos nossos dias. Muitos sobem no púlpito, pregam a palavra para as pessoas. Não estão nem pregando mais, estão falando a palavra. Por que isso, irmãos? Preste bem atenção. Muitos pregadores hoje da palavra de Deus, na realidade, eles estão com medo de pregar a palavra, sabe? Com medo de pregar a palavra, porque aquela palavra pregada pode vir em direção a ele. E aí o que acontece? Poxa, eu vou ser atingido pela própria palavra que eu preguei. E muitos estão com esse medo. Então quer dizer, aqui nessa ferida eu não vou arrancar a casca e ela ser curada, porque eu posso me machucar. Então quer dizer, nós temos que ter um coração em chama para transformar vidas e continuar com as nossas vidas, o quê? Transformadas. Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era teológica em fogo. É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços da ciência bíblica para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar as mentes e os corações dos nossos dias, e isto apenas será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Ou seja, nós temos que estar no primeiro amor com Jesus. Síntese do tópico 3. O dom ministerial de mestre é uma necessidade para a igreja local e uma responsabilidade para um discipulado permanente. Amém? Aqui nós chegamos na conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Por exemplo, se você não estuda, como é que você vai saber se aquele doutor realmente conhece a palavra de Deus? Se você não estuda, como é que você vai saber que aquele mestre conhece a palavra de Deus? Veja bem, para você conhecer um falso mestre, você pergunta assim para ele, ou pergunte para você: se você fosse servo de Satanás, o que você faria? O crente, ele pode fazer essa pergunta para ele, porque nós temos em nosso meio, nós falamos assim: se eu fosse presidente eu faria isso. E acontece algum problema, ou você alusiona algum pensamento: se fosse Deus, se eu fosse Deus, faria isso. Mas faça a pergunta: se você fosse Satanás, o que você faria? Assim você vai conhecer quem é o verdadeiro mestre, quem é o verdadeiro doutor. Você faria a seguinte coisa: discórdia. Você traria dúvida entre os crentes pregando a palavra que você não conhece. O que você mais faria? Deixaria as pessoas cegas, em vez de direcionar ela a Jesus Cristo, a palavra de Deus, você direcionaria ela à riqueza, à luxúria e muitos outros. Você deixaria ela sem entendimento, sem compreensão da palavra de Deus, desobedientes às doutrinas bíblicas, que muitas vezes nós falamos que a doutrina é da igreja e não é. A doutrina tem que ser da palavra. Assim você consegue identificar os falsos mestres e doutores. E para não sermos enganados pelos tais, temos que conhecer a palavra de Deus. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Se nós alimentarmos a ideia de que nós, os crentes, não devemos estudar a palavra de Deus, nós
esfriaremos na nossa igreja e os que estão ao redor de nós. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e o poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão, temor, à razão da nossa esperança. Então, irmãos, aqui nós vemos rapidamente a respeito de o ministério de mestres e doutores. Também. Amém? Acompanhe essa aula, que você possa, né, dar continuidade aos estudos, né, e que Deus possa acrescentar ricamente na sua vida, né? Cada aula que a gente assiste, cada aula que a gente participa, a gente cresce mais no conhecimento. Amém?